O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e vos será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, será colocada no vosso colo. Porque com a mesma medida com que medirdes, sereis medidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra de Deus perdoe os nossos pecados. Amém. Sede misericordiosos, como vosso Pai do céu é misericordioso. Queridos irmãos, como nos encanta e como é gratificante saber que Deus é misericordioso. Uma misericórdia de Deus que se estende nessa vida e no pós-vida. Um Deus misericordioso que, como nos diz o Salmo, está bem explícito: o Senhor não nos trata como exigem nossas faltas. Impressionante que é uma consciência que nós vamos tendo, uma consciência de que nós temos nossas faltas. Eu diria que aqui está um ponto um tanto difícil e um exercício importante que provém de meditação, que provém de oração e um confrontar-se com a palavra. Nós, exatamente porque não temos boas referências ou perdemos a referência de Jesus Cristo, o transfigurado, e eu dizia a importância da missa dominical, que não se substitui com uma missa semanal, ferial. Ontem Jesus e a igreja nos propõem refletir a semana inteira sobre transfiguração. E por não termos às vezes Jesus por referência de nossa vida, nós nos perdemos no discernimento do nosso agir, do nosso pensar. O que é esse perder-se? O perder de saber distinguir e admitir que somos falhos. A dificuldade de admitir onde precisamos melhorar. Claro, ter a consciência daquilo que somos bons, daquilo que sabemos fazer bem, daquilo que estamos progredindo. Essa consciência evita de cairmos numa baixa autoestima. É importante termos uma visão positiva de nós. É importante o ser humano, e isso é o caminho importante, nós sabermos, nesses aspectos da vida, eu estou bem, eu consegui progredir, nesses aspectos da vida eu melhorei. Ter essa consciência é muito importante, porque se não sabemos onde queremos chegar, qualquer lugar será ponto de nossa chegada. Se não sabemos onde queremos chegar, repito, qualquer lugar é ponto de nossa chegada, insuficiente às vezes. Então esse primeiro aspecto que eu queria dizer, tenhamos consciência dos nossos valores e consequentemente reconhecendo que esses valores
são sem dúvida a ação de Deus em nossa vida, fruto de esforço, de esmero, de trabalho, de exercício. Agora vamos a um segundo ponto: termos consciência daquilo que somos necessitados de ajuda. Aí entra muito aspecto. Como é que eu vou ter consciência aonde eu sou fraco? Se o que me é apresentado sempre é pior do que eu vivo. A mídia, de modo geral, é assim. As notícias são catastróficas. Isso nos vem do momento de meditação. E eu queria insistir: você tem reservado momentos para meditar? Nós precisamos. Se hoje está em moda e muita gente paga aulas de yoga, a meditação é algo que é da nossa fé. Você reservar momentos em que você pudesse serenizar a tua alma, pegar uma passagem bíblica e rezar: Senhor, me mostre onde eu errei. Senhor, me mostre onde eu não estou progredindo. Me mostre em que circunstâncias eu estou falhando em coisas simples. Não precisam ser coisas latrocínio. A gente sempre pensa coisa grande, cabeluda. Isso é crime. Eu estou falando de outro aspecto. E Jesus fala de outro aspecto. Coisas menores que a gente não dá importância, mas nem por isso deixa de ser importante. Onde eu estou falhando? E lembrando que são as coisas pequenas. Se você não é um bom administrador nas coisas pequenas, Deus não lhe confiará coisas grandes. Lembre da parábola. Se não somos bons administradores em coisas simples, humildes, eu diria coisas do corriqueiro de nossa vida, não nos será confiado mais. A parábola dos talentos que diz: tira desse que não produziu nada e dê àquele que tem muito. E perguntaram: mas ele não precisa. Ele produziu, ele sabe produzir. Deus é misericordioso, mas como aproveitar essa misericórdia? Como nós compreendermos e sermos beneficiados da misericórdia de Deus? Só tem um jeito: colocando-nos como necessitados da misericórdia de Deus. E como fazemos isso? Sendo humildes. Uma humildade que não tira os nossos valores, mas uma humildade que nos faz clarear as nossas necessidades. Você compreende o que eu estou dizendo? Eu preciso, Senhor. Uma misericórdia de Deus que eu disse que se estende nessa vida. Se você olhar para a lateral mais uma vez, eu saúdo meu irmão Padre Odilon. Naquele lugar lá, naquele confessionário, como tantos outros, os anjos de Deus estão circulando. Os anjos de Deus estão lá, porque lá se concretiza a expressão máxima da misericórdia de Deus pela absolvição. A importância da confissão, a importância desse rito sacramental que nós podemos experimentar em vida. A misericórdia de Deus na confissão. E eu pergunto: qual a última vez que você confessou? Eu não tenho. Não é verdade.
Você tem oportunidade, nós sempre temos confissão de manhã e à tarde, é só se programar. A misericórdia de Deus manifestada na palavra e na Eucaristia. Como nossa alma necessita da Eucaristia. Mas eu quero frisar a misericórdia de Deus que se manifesta aos que morreram. E é só a misericórdia, nem arrependimento mais. E por isso nós nos reunimos aqui. Eu disse, parece-me que a gente luta contra a correnteza. Eu já vejo dos dias da semana, é o dia que menos tem gente. Como que rezar pelos mortos não fosse importante. De segunda a domingo, o dia de menos gente na igreja é segunda. Que pena dos falecidos. Que pena. Porque se algo podemos fazer para eles, é encomendar missa, é fazer sacrifícios, é participar e rezar por eles. Percebe como isso é um diagnóstico de uma patologia espiritual? Percebe como também nós estamos tão focados em nós, que se é uma missa, aonde uma motivação, sempre, não existe missa, aquela missa de cura e libertação, não existe isso. Toda missa de cura e libertação, você escutou? Toda missa é cura e libertação, mas é verdade que às vezes por uma questão de verbalizar, de estimular, se fala uma missa especial, onde as orações serão enfáticas na cura e libertação, mas toda missa é de cura e libertação, ou uma missa acompanhada de uma novena, a igreja enche, porque eu preciso de algo. Mas às vezes esquecemos que os que faleceram precisam da misericórdia. E como essa memória dos falecidos vão se apagando. E como nós vamos perdendo os laços afetivos com eles. Impressionante, porque no começo é uma dor terrível. E a gente jura que não vai passar. Não vai, e chora, e chora, e chora, e chora, e chora. Depois, você acostuma a viver sem e esquece. Parece que não tem mais nada. A igreja nos ensina a ter comunhão com os que partiram. Aproveitar da misericórdia, porque Jesus disse: sejam misericordiosos, porque o vosso Pai é misericordioso. Primeira coisa, não julgueis. Para quem está acompanhando no rádio, hoje nós vimos Josué capítulo 22, quarta-feira já termina o Josué. Quem está acompanhando a leitura orante, quem acompanha? Se perde de manhã, pega à noite, se não pega no YouTube às 6 horas da tarde. Josué, que nos ensinou que um povo estava dividido a ponto de estarem pronto para a guerra. Um julgamento temerário, errado, por causa de um altar. Quando se abriram ao diálogo, a paz reinou. Às vezes os nossos julgamentos são frutos do nosso preconceito. Nós agimos muito por antipatia, por nada. Eu não gostei de fulano, mas que direito eu tenho? De não gostar eu tenho, mas de julgar não posso. De gostar é uma coisa, julgar é outra. Então às vezes a gente nem se dá o direito de ouvir, o dever de ouvir. Você pega a conversa pela metade
e já julga. Você escuta uma inverdade. Hoje nós falamos muito de fake news, notícias falsas. Você lê uma coisa no WhatsApp que alguém mandou, que não sei de quem mandou, e você parte do princípio, aquilo é verdade, mas não se dá o trabalho de refletir, de buscar a fonte. Mas também entre nós, hoje também no rádio, uma senhora dizia: fui perseguida no meu trabalho e estou com um problema, cantei 2 missas ontem, dizia ela no rádio hoje, e na minha comunidade estou tendo conflito. A minha orientação: filha, perdoe quem te passou a perna no trabalho. Ela arrumou um emprego para uma pessoa, e a pessoa que ela arrumou emprego derrubou ela. Mas na comunidade, busque a unidade. Não julgueis. Às vezes pessoas juntos conosco, julgando. Não condeneis e não sereis condenados. Quantas vezes nós condenamos? Nós nos fazemos advogados, juízes e às vezes oficial de justiça, condenando. Mas a palavra mais séria é a terceira: perdoai e sereis perdoados. Veja como Jesus explica o que é o Pai misericordioso. O Pai misericordioso que não julga, que não condena. Ele mesmo disse: eu não vim para condenar, mas eu vim para salvar. E perdoa. Será que isso não deveria nos colocar 3 pontos por hoje? Um exercício de ser misericordioso, não julgar. E quando você perceber, você tem o direito. Alguém me perguntava esses dias: padre, eu chego num grupo, estão falando. Você tem o direito de ficar ou sair. Se o assunto é a vida alheia, a sua presença corrobora a fofoca. Se estão julgando alguém, a tua presença te faz conivente com o pecado. Não condeneis, mas a mais difícil: perdoai. Perdoe. Porque com a mesma medida com que eu medir alguém, eu serei medido por Deus. E Deus tem uma medida diferente. A medida de Deus é calcada, sacudida, transbordante. É como alguém vai cozinhar e vai colocar farinha. Se você joga de qualquer jeito, é só você mexer, a farinha baixa, não abaixa? Para ser transbordante. Nosso Deus é assim. Você pede pouco, Ele dá muito. Você pede um bocadinho, Ele te dá uma porção redobrada de bênçãos. Você pede para Deus, o que você pedir, você pode ter certeza que vem sempre a mais. Porque a medida de Deus é calcada, sacudida e transbordante. Olha que Deus misericordioso. Deus não é ridículo. Deus não é suvina. Deus não é mesquinho. Sigamos o mesmo exemplo. Sejamos transbordantes. Perdoemos mais. E perdoar é um exercício. Perdoar é fruto da oração. Que Deus nos ajude, agora e na hora da nossa morte. Amém. Elevemos a Deus as nossas preces. Ao final de cada prece: Pai misericordioso, atendei-nos. Pai misericordioso, atendei-nos. Para que cresçamos cada vez mais no amor,
na compaixão e no espírito de reconciliação, rezemos. Pai misericordioso, atendei-nos. Para que pratiquemos o bem e saibamos servir com generosidade os mais necessitados, rezemos. Pai misericordioso, atendei-nos. Para que os falecidos entrem na vossa glória e diante de vós vos louvem por toda a eternidade, rezemos. Pai misericordioso, atendei-nos. Quero colocar diante de Deus aqueles que nos pediram oração. Você pode. 0 operadora 41 3221 6060 dígito 1. Quero citar a Ângela Maria da Silva de Arco Verde, Pernambuco, Verônica de Fátima Fagundes, Casa Branca, São Paulo, Marta Chaves de Oliveira, São João del Rei. Obrigado, Fernando. Ontem, o pai e a mãe estiveram aqui na igreja e eles mostraram no celular. Eu pedi para o Fábio e a esposa para pegarem a foto e eles, obrigado, Fábio, e imprimiram essa menina. E a gente reza coisas muito concretas. Basta você pedir. Padre, mas eu não tive oportunidade de estar no santuário. Por isso que a gente abre o telefone que está ali, o e-mail. Essa menina Ana Luísa Ribeiro, ela tem 10 anos. Ela foi atropelada e ela está na UTI do Pequeno Príncipe. O desespero dos pais. Coloquemos em oração não só a Ana Luísa, mas tantas pessoas. Lembremos que a intercessão faz parte do nosso carisma. Mais uma vez, mostro esta para lembrar, você pode pedir sua oração. Ao mesmo tempo, diante de tantas ameaças, eu proponho que nas quartas-feiras, e começamos nessa, no Rede Vida Evangeliza, porque abrange mais, nós vamos fazer uma oração de intercessão de São Miguel Arcanjo, de proteção, motoristas, taxistas. Lembrei esses dias de um agente penitenciário que pediu oração, é importante lembrar, me ajudem. Os filhos que vão para a escola, quem tem preocupação, quem tem essas preocupações e acha que tem que pedir proteção, levante a mão. Pois é. Então eu queria que você estivesse me acompanhando na quarta com os nomes. Se você vier comigo no estúdio, traga os nomes, mas de todo o Brasil, proteja, Senhor, contra os perigos que estão enfrentando hoje. Tudo isso nós vos pedimos, Pai, por teu Filho no Espírito Santo. Amém.